O sacrifício, antes de tudo, para fazer qualquer coisa boa na vida, a gente tem que se sacrificar. Não tem jeito. O sacrifício que se realiza na quaresma tem em vista a nossa santificação. Para a gente ser santo, para a gente progredir na vida espiritual, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, ou muitos sacrifícios. Quanto mais sacrifício, me recordo agora de São Pedro de Alcântara, que era conhecido por fazer muitos sacrifícios mesmo. Ele não dormia quase nada todas as noites. Se não me engano, era 2 a 3 horas por noite. Ele não se agasalhava por ocasião do inverno. Ele dormia sentado num toco, com outro toco de madeira na frente, apoiava as mãos e ficava ali. Quando estava muito frio, ele abria um pouco a cela dele para entrar o frio de fora e depois fechava para ficar com a sensação de que tinha esquentado. E dormia alguns minutos até o corpo congelar de novo. E aí, se não me engano, ele comia só a cada 3 dias. E se houvesse alguma necessidade social que fizesse com que ele comesse antes de 3 dias, e depois ele ficava 8 sem comer, era uma coisa assim. Ele fazia muita penitência. Santa Teresa d'Ávila, quando conheceu, assim, se surpreendeu do ponto de vista positivo e negativo também. Ela falava, ele parece um monte de tronco de madeira retorcido. Só que ele apareceu para ela depois que ele morreu. Ele dizia para ela, olha, vale muito a pena fazer penitência. E depois tudo aí passa muito rápido. É muita glória que Deus reserva para as almas que se sacrificam. Poxa, interessante. É muita glória para as almas que Deus reserva para as almas que se sacrificam. Ele insistia em relação a isso. O que acontece? O que nos espera? A glória do céu. Essa glória se alcança na medida que a gente se santifica. E faz parte do processo de santificação o domínio das nossas paixões. E aí que entra a necessidade de nós nos sacrificarmos. Mas assim, jogando ainda para uma questão ainda muito mais sobrenatural, essa capacidade que nós temos dada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato de nós sermos batizados, de unirmos os nossos sofrimentos aos sofrimentos dele. A gente sacrifica também para isso. Ele sofreu para nos salvar. Então, quando a gente faz o sacrifício, a gente mistura o nosso sangue com o sangue de nosso Senhor para nos salvar, e a gente pode misturar para salvar outras pessoas também. A gente pode oferecer o nosso sacrifício para salvar outras pessoas. Inclusive, antigamente, existia uma concepção que se difundia muito mais a respeito do sacramento da unção nos enfermos. Antes de fazer qualquer coisa maravilhosa com uma alma, Deus antes a unge, a consagra de maneira especial para fazer algo. É o que acontece quando nós somos batizados, nós somos ungidos, quando somos crismados, somos ungidos. Quando nós recebemos o sacramento da ordem, somos ungidos. E outrora, na perspectiva de se unir a nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a pessoa era ungida com a unção dos enfermos. Se difundia muito mais isso. Tratava-se de uma ocasião em que a pessoa vai se unir a Nosso Senhor numa missão nova. Missão de quê? De sofrer. O sofrimento imposto que nós impomos a nós mesmos por ocasião da quaresma, desse período, também tem essa finalidade, unir os nossos sofrimentos ao de nosso Senhor. Alcançar graças para os outros e para nós mesmos. Assim, principalmente isso. E isso que o senhor comentou é muito bonito, padre, porque tem muitos problemas de família que só esses problemas só vão se resolver quando tem uma espécie de uma vítima na família. Eu lembro que tinha um país próximo do Brasil que todo o trabalho de evangelização, o trabalho comunitário estava muito decadente. Na casa ninguém se entendia, muitas coisas que eles queriam fazer juntos, visivelmente, de maneira palpável, não estava dando certo. Eles vieram a São Paulo, não era um grupo muito grande, eles pediram um encontro com o Dr. Plínio, que ele chamava de palavrinha, ou seja, era um encontro curto, por isso palavrinha. E ele percebeu, num relance, por ser pai, por ser fundador, o que estava acontecendo. Ele foi montando o quadro para eles de como que aquilo, o estado que estava a casa, as brigas, as pequenas discórdias, esse estado de estagnação daquele grupo. E aí o senhor também comentou assim, falou, a única solução de vocês saírem dessa situação é um entre vocês servir de capacho para todos. Ou seja, aquele que começar a suportar, que começar, digamos, a sofrer, não como um masoquista, mas, ou seja, quando ele, ou seja, viver isso que o senhor acabou de narrar, ele vai unir o sangue de alma dele com o de Nosso Senhor para que ele pudesse sanar aquela situação. E muitas vezes dentro da família sempre tem, digamos, uma vítima. Que a palavra é forte, mas ela quer dizer muito. Alguém que se dispõe de bom espírito e de forma determinada a se sacrificar pela vida familiar, pela harmonia familiar, Isso mesmo.